Olá! Hoje a gente vai fazer um passeio pela floresta amazônica, mas conversar sobre desenvolvimento de pessoas. Meu convidado de hoje se define como um buscador humanista e que tenta ser simples. Natural de Porto Alegre, filho do seu Sérgio e da dona Zilda, é PhD, com tese na área de coaching, liderança, inteligências múltiplas e espiritualidade nas empresas. Marido da Adriana, treinou e certificou internacionalmente mais de 5.000 pessoas nos últimos anos, apoiando-as a desenvolver suas habilidades para atingirem sucesso profissional e pessoal. Pai do Kazan, do Caio, da Melissa e da Beatriz, além da atuação como professor de MBA e pós-graduação, atua como Master Coach, Coach Train e mentor profissional. Hoje teremos uma conversa de peso com Ricardo de Castro Gonçalves. Professor Ricardo Gonçalves, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. Satisfação enorme estar aqui contigo de novo, aí contribuindo com isso que já soube lá pelo Paraná, né? O programa de peso não só no Rio Grande do Sul, a turma lá do Paraná, a turma a gente já te assistiu lá com o Rodrigo, queremos ver mais. Eu digo, em breve, tem convite. Estamos aqui cumprindo aí a nossa palavra, atendendo o teu convite com muito carinho. Ô, Ricardo, eu fiquei muito impressionado, evidentemente que o que nos aproximou foi um curso que tu vais dar a partir da semana que vem na INH, né, na nossa faculdade INH, e eu fiquei muito impressionado, não que me surpreenda qualquer coisa de muito bom que venha deles, óbvio que não, é o que a gente espera sempre, é o que quase 200 anos eles fazem. Sim. Mas foi uma grata satisfação a compreensão de quem tu és e do que tu fazes, a compreensão do teu, não vou dizer do teu todo, porque cada dia eu descubro mais facetas. Que história é essa que tu tem mais ou menos uns 1000 anos, hein? A gente estava brincando aqui, desde muito jovem, eu ainda sou jovem, né? Eu estou caminhando para os 50, mas sou um jovem, garota. Sempre aproveitei, acho que as oportunidades, assim, né? E viver intensamente fazia parte do lema, ainda faz. Então, quando eu conto um pouco das minhas experiências, etc., a gente, lógico, até utilizando as técnicas, né, que a gente usa no trabalho, falando sobre tell story, né, contação de histórias e tudo mais, eu conto um pouco, os meus alunos ou meus clientes falam, cara, você tem 1000 anos, não é possível que você consegue fazer tudo isso. A minha mulher até brinca, ela diz, quantas horas tem o seu dia? Eu digo, uns 36, mais ou menos. Então. É vida boa, cara. A gente, lógico que tem os momentos difíceis, duros, a gente, enfim, ser humano, passamos por altos e baixos como todo mundo, mas a gente procura estar conectado talvez com o conhecimento, né? Aprendi com o professor Roberto Kremer uma coisa muito jovem, que ele dizia que a gente vai ser mais feliz quanto mais a gente inclinar o nosso coração para o conhecimento. E eu fiz isso muito cedo, inclinei meu coração para o conhecimento muito cedo, e isso fez com que, sei lá, acho que eu intensifiquei um pouco a coisa, e tem sido isso, né? Muitas experiências boas. Ricardo, conta um pouquinho para nós como é que foi essa transição de Porto para Porto, hein? Pois é, rapaz. Isso foi muito acho que essencial para a construção de quem eu sou hoje, né? Meu pai e minha mãe vieram para a Amazônia bem no início de alguns movimentos aqui, na época da criação do estado de Rondônia. Meu pai veio para trabalhar realmente aqui com o então governador Jorge Teixeira de Oliveira e ajudar a tornar, né, Rondônia um estado da federação, já estava constituído e tal, mas tinha ainda muitas coisas para se fazer, e ele topou esse desafio. Minha mãe, da onde eu acho que herdei essa veia humanista muito profunda, né, minha mãe fundadora do movimento feminino aí no Rio Grande do Sul, né, fundadora de partido político e tal, né, pegava a gente na rua, colocava dentro de casa, essa coisa toda, e aí foi de Porto Alegre para Porto Velho. Então, aqui cresci, enfim, estudei, depois me casei, nasceram os filhos, fui para fora a trabalho e estudo também, dessas idas e vindas. E nos últimos 12, quase 13 anos, voltei para o Sul, fiquei um tempo de novo no Sul, trabalhando para facilitar a ponte aérea. Mas dizem que quem bebe água do Rio Madeira, que é um dos grandes afluentes do estamos nós aqui de volta, agora com o projeto, lógico, continuamos atendendo, trabalhando, enfim,
a pandemia trouxe aí até para alguns de nós essa facilidade de comunicação em qualquer lugar do mundo. Para quem está na Amazônia foi muito bom nesse aspecto, porque as viagens são sempre muito longas, a gente para sair daqui para qualquer lugar demora um pouco mais, né, pela distância, apesar da nossa malha hoje estar mais facilitada. E agora estamos de volta aqui com o projeto de viver na floresta e continuar, lógico, fazendo o que a gente faz. Viver na floresta. Esse foi um encontro teu lá atrás e agora um reencontro. E quando a gente fala assim na floresta, é na floresta. É na floresta mesmo. Eu tive esse encontro muito cedo com a cultura da floresta, né? Aqui era inevitável. E a minha espiritualidade também teve uma ligação muito forte com a vivência na floresta, com o contato com essa espiritualidade que é da Amazônia mesmo, que é uma espiritualidade vivida, porque aqui tem muita diversidade de vida, né? Não é só a vida... Tu está falando da natureza ou está falando da natureza indígena? Não, é um pouco dos dois, assim, né? Uma parte importante da cultura indígena, né? Chamada cultura indígena, dos povos tradicionais, mas também desse contato com os povos tradicionais, com os caboclos da floresta, que tem essa ligação muito forte com a Pachamama, com o bem viver, que a gente ouve aqui, né, nas regiões mais andinas e tal, e essa cultura cristã, essa cultura, né, de cidade, porque veio gente do mundo inteiro e do Brasil inteiro para cá, para a Amazônia, né? Aqui a gente encontra, dependendo de onde você está, você encontra, inclusive, embarcações, aviões, automóveis com placas e com sinais de que vieram de bem longe, né? Israel, Coreia, Japão e tal. Então tem essa mistura que é bem do Brasil, mas tem uma mistura diferente aqui na Amazônia justamente por isso, porque a gente está muito perto da floresta. E também muito cedo eu tive a felicidade de participar de um concurso internacional de monografias, né, promovido por uma universidade de Nova York, e tive a felicidade de ser um dos ganhadores. E com isso a gente foi para um encontro em Manaus, onde estavam os líderes de todas as nações indígenas das Américas, para esse encontro, que era um dos primeiros encontros sobre meio ambiente que aconteceu na Amazônia, naquela época da Eco 92, da Rio +5, aqueles movimentos que começaram e tal. E ali eu tive contato pessoal com essas lideranças, né, e como um dos ganhadores eu fiquei, né, tendo esse passe livre ali com os convidados. Bacana. E isso também me marcou muito, né, de entender um pouco de uma cultura que está mais integrada com a vida e não só com as lógicas que a gente está mais acostumado, né, de dominar, de destruir, de conquistar, de acumular. Então, essa vivência em equilíbrio, né, talvez. Onde entra a formação cristã nisso tudo? A formação cristã, na minha família, foi muito curiosa, porque eu tenho a minha mãe de um lado, que é uma mulher muito importante na minha vida, humanista, feminista, né, e espiritualista, kardecista, e de um outro lado, meu pai, importantíssimo na minha vida também, um intelectual do exército, que adorava tecnologia. Então, de um lado, minha mãe falando de fora da caridade não há salvação, né? E do outro lado, meu pai dizendo, olha, existe aqui também o materialismo dialético, a filosofia, a tecnologia e cuidado com a religião, né? Então, eu fiquei o tempo inteiro influenciado por esses dois mundos e vi que era possível, a partir por exemplo, né, de uma discussão, vamos dizer assim, de uma interação com a ética, a gente conseguir navegar nos dois mundos, no mundo das crenças religiosas, no mundo do cristianismo, no mundo, né, da busca por salvação, e de repente num mundo que está como o nosso, né, extremamente ligado ao materialismo, extremamente ligado à intelectualidade, extremamente racionalista, apostando na tecnologia e na ciência como a nova salvação, e de repente encontrar na ética, encontrar na liderança, encontrar no desenvolvimento humano um discurso que converse com esses dois mundos, né? Até entre ateus, entre agnósticos, é possível se falar de uma espiritualização, por exemplo, né? De uma conexão com símbolos e com valores que talvez nos aproximem mais, nos coloquem mais em contato enquanto humanos uns com os outros, do que fazer o que a gente tem visto hoje com os dilemas das redes, por exemplo, né, e com os dilemas políticos e sociais, que é uma polarização que faz mal para todo mundo, faz mal para a sociedade, faz mal para os grupos que se rivalizam. E como diz um amigo meu, quando a gente pega essa ideia da polarização, quer dizer, esse distanciamento, inclusive,
né, do que seria, como é que a gente pode ser uma das maiores nações cristãs do mundo e, ao mesmo tempo, a gente ter tanta polarização e ódio. Não faz muito sentido. Pesquisas, inclusive, né, do ranking de empatia, Nossa. O Brasil está lá no final do ranking de empatia. Quer dizer, como é que a gente é tão cristão e tão pouco empático? Então, isso nos provoca. E um amigo meu dizia, essa coisa da polarização é assim, a gente vê, às vezes, grandes elefantes brigando e quem se ferra é a grama, né? E nós somos a grama, né? Tá bem, tá bem. Onde nasceu aí, onde surgiu, onde teve espaço para se desenvolver o desenvolvimento de gente? Porque tu trabalha muito a questão da espiritualização, né, da espiritualização dentro das empresas, por exemplo, é uma pauta que está presente, que permeia o teu trabalho. Sim. Mas tu fala, junto com isso, acima disso, até antes disso, do desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento humano, orientado para o trabalho, que é onde as pessoas têm essa preocupação em ajudá-las, a motivação em ajudar as pessoas a se desenvolverem. Perfeito. Né? Perfeito. Eu posso dizer que começou com o esporte e lá na frente se reconectou de novo com o esporte, né? Eu comecei a me conectar muito com isso, com as artes marciais ainda moleque. Então, meu esporte sempre foi arte marcial. Eu sempre fui desengonçado por futebol, né? Joguei um pouco de vôlei, de basquete, mas também desengonçadão, muito alto, muito... Então, a arte marcial foi muito importante para mim e me trouxe o que hoje a gente desenvolve nas empresas, né? Consciência de competência, consciência de foco, consciência de disciplina, consciência de organização. Algumas coisas que, volta e meia, a gente é contratado para treinar nas empresas. Né? Como adquire disciplina? Eu brinco de arte marcial. É muito bom. Né? E aí começou ali. Então, comecei a me desenvolver primeiro, depois eu comecei a desenvolver outros, porque a gente acaba aprendendo arte marcial, você acaba ensinando para outros. Então, a minha veia professoral começou dali. Né? Depois, isso caminhou em outra direção, ainda professoral. Me formei em Direito primeiro, né? E fui para a universidade muito cedo como professor e o bichinho do magistério me mordeu. Mas só o magistério não era o suficiente, porque eu sentia isso, que ainda é muito real, uma distância entre a realidade acadêmica e a realidade vivida na empresa. Né? Essa distância entre o que é ensinado, a teoria e a prática. Inclusive nos laboratórios, a deficiência de a gente utilizar métodos mais modernos que preparem as pessoas para aquilo que elas vão enfrentar. E não só para ficar replicando pensamentos ou marcando X na resposta certa. O plano fático e não o plano das ideias. Exato. E aí, nesse meio de caminho, eu que tinha uma influência muito grande do pensamento socrático, né, por causa da minha mãe, do espiritismo, né, que tem uma base lá na filosofia socrática e platônica, eu me encontrei com a andragogia, com os métodos de desenvolvimento de adultos, com o coaching, que era uma metodologia que no Brasil a gente era só um soprinho que a gente ouvia falar, assim, era muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, mas no Brasil ainda não, os coaches vinham de fora, as escolas que hoje são as grandes escolas de coaching do Brasil eram pequenininhas, estavam no começo, e ali foi que a coisa realmente começou. Realmente aquilo me fisgou, porque fazia muito sentido, porque me permitia, como método, fazer esse link entre a realidade acadêmica, o estudo, o aprofundamento do desenvolvimento humano, suas competências para o trabalho, para a gestão e para os relacionamentos de um modo geral, e conseguir fazer isso dentro da empresa como uma nova proposta educativa. Isso me levou, claro, para o mestrado, para o doutorado, porque eu queria fazer uma ponte consistente, assim, né? Que a gente pudesse não só vender, como a gente até brincou na outra entrevista, como alguns vendem, infelizmente, coaching, mentoring por aí, como uma coisa de andar na brasa e abraçar árvore e tal, ao invés de realmente aproveitar o mais que a metodologia tem, né, que é justamente uma proposta diferente de desenvolvimento humano a partir da gestão comportamental, da gestão por valores e da gestão por competências. Sendo que, né, Ricardo, grandes líderes mundiais, diretores das maiores empresas do mundo, têm seu coaching ou seu mentoring, né, seu mentor, pessoas que acompanham ele nas tomadas de decisões, no processo de amadurecimento das decisões, né? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o Ricardo Gonçalves.
De volta para uma conversa de peso hoje, recebendo um convidado muito importante lá do outro lado do Brasil, lá de cima, da ponta de cima, Ricardo Gonçalves, CEO da Academia Internacional de Líderes, batendo um papo muito bacana sobre desenvolvimento humano. Primeiro, sobre o teu processo de desenvolvimento e depois isso que vem tomando a tua vida nos últimos anos, os últimos 20 anos, né, é a tua vida, e nos últimos anos formando internacionalmente mais de 5.000 pessoas, Ricardo. É isso aí, trabalheira, né? O que significa o coaching dentro da visão que a gente tem hoje? Puxa vida, eu me lembro quando o livro do Jack Welch, né, explodiu, né, falando sobre todo o processo de reestruturação da GE, né, essa coisa, esse case internacional de levar a empresa de volta ao patamar das primeiras do mundo, e a introdução pública, assim, dessa questão, né? E acabando, como sempre, como quase tudo vira carnaval no nosso país, não que não tenha muita organização no carnaval, inclusive, né? Exato. Mas a gente viu uma deturpação, talvez até alguns conceitos que também tenham sido importados, muito voltados aí para essa para grana a qualquer custo, né? Para alguns chamariam de teologia da prosperidade, se falássemos nós aqui de religião, né? Mas para essa busca a qualquer preço de algo que talvez não seja sustentável, tal como o coach realmente trabalha. E aí tu faz essa diferenciação, mas traz para essa conversa também o mentoring como uma base importante, né? Isso. O coaching surge, se a gente for pensar, é lógico que a história de qualquer método, ou de um método que faz como o coaching flerta, né, com tantas diferentes ciências, não é uma coisa assim muito esse ponto aqui. Mas em termos históricos, a gente está falando de um movimento que foi um movimento de contracultura, que começou a olhar o caminhar do mundo e disse, espera, tem alguma coisa aqui que a gente precisa rever. Surgem muitas coisas ali naquele mesmo momento. A psicologia transpessoal, a própria internet, a psicogeografia, que hoje a gente, né, conhece aí como constelação familiar, o coaching, a PNL. Tem muitos movimentos, né, que surgem de um olhar pós-guerra, enfim, coisas que estavam acontecendo que exigiam que a gente refletisse um pouco mais inclusive sobre riqueza, sobre sucesso e sobre gestão pública, sobre a direção que os grandes líderes mundiais estavam dando para as nações, enfim, o que é com o mundo, né, depois de 2 grandes guerras, enfim. E aí nisso surge essa ideia de que era preciso que a gente pensasse num método, e se pensou num método que, ao invés de ensinar as pessoas, apoiassem as pessoas a aprender. Já que a gente estava falando, né, de um novo protagonismo do ser humano, né, que está aí, né, se achando às vezes até como diz o Harari, né, o novo Homo Deus, né, quer dizer, no centro do universo, como é que a gente consegue de fato mobilizar as pessoas para que elas trabalhem melhor, para que elas não adoeçam no trabalho e nas relações de trabalho, para que elas aprendam num mundo tão individualista a trabalhar em time, a cooperar, para que elas aprendam que a grande sacada da liderança, da gestão e do mentoring é a comunicação humana, porque a gente ainda tem uma comunicação pouco refletida, a gente para pouco para pensar sobre como é que foi construída a nossa forma de comunicar. Vamos abrir um parênteses aqui. Vamos. Essa comunicação que tu faz com maestria, como tu desenvolveu a comunicação, como tu faz ela ser tão fluida, coloquial, gostosa, inteligível. Que processo foi teu de ter uma comunicação tão, nossa, em alta qualidade como tu tens, Ricardo? Poxa, agradeço, querido. Nossa, olha, treinamento, tu né? tens consciência também das tuas qualidades, né? Como bom coach, né? Claro. Treinamento, acho que o treinamento, né? Pensando em termos de mentoria, existem alguns caminhos possíveis, né? Uma das coisas assim importantes para boa comunicação é a leitura, né? Não há dúvida, né? Se a gente tivesse que começar por algum lugar, a leitura porque quando você expande o teu mundo através da leitura, você não está só acumulando palavras, você está acumulando mundos, vidas.
E esse repertório que a gente não consegue numa vida, né? A gente, ao ler um livro de alguém que está contando histórias incríveis, você está ali, né, ampliando vidas, trazendo para dentro de você novos mundos, novas possibilidades. Aí, além disso, vem, lógico, alguns macetes, né? Treinar. Então, muito cedo eu comecei a palestrar, então você leva muita porrada. A turma não gosta da palestra. É uma baita escola. É uma baita escola, né? Então era palestrar mesmo, ia palestrar em colégio público, ia palestrar, sabe, em qualquer lugar assim que desse uma chance, eu estava lá, porque eu tinha que treinar. Teatro, né, porque eu tenho família de artistas, então, né, via meus tios, minha tia, enfim, né, uma artista reconhecida no Brasil e fora do Brasil, né, Suzana Vieira e tal. Então, o teatro foi muito importante. E talvez uma cereja do bolo que me veio muito depois já de uma boa formação foi o curso de clown. Eu fiz um curso de palhaço profissional e ele me ajudou a destravar o gelatina, né, que é uma grande dificuldade na comunicação, é que as pessoas se levam muito a sério. Né? A gente olha para o universo, né? Bilhões de estrelas, galáxias, não sei o que tal, o Sol, um monte de planeta, tal. Aqui na Terra, mais de 7 bilhões de pessoas, e eu sou um grande sujeito, assim, eu sou muito importante, sou enorme. Então o clown me ajudou. É um bom puxão de orelha essa tua chamada aí. Né? O clown me ajudou a rir de mim mesmo, a encontrar no meu ridículo uma parte minha também, abraçar minha sombra, devolver para minha vida o meu menino, o meu moleque, que às vezes a gente pensa, não, mas o ambiente corporativo é um lugar sério. Vejam, com subordinação e controle, a gente mata uma coisa essencial no mundo maluco como o nosso, que é a criatividade, né? E a criatividade, ela depende dessa energia que é do menino em nós também. É um diálogo gostoso entre o menino, o adulto e o velho em nós. Essas 3 dimensões que estão em nós e que podem ser exploradas ricamente por um curso de clown. Então, assim, eu construí um pouco do comunicador, do professor, do mentor, do coach, com essa trajetória, né? Leitura, muito contato com gente, né? Eu vou para uma praça comer um pastel, eu escuto as pessoas, eu presto atenção nelas. E isso ajuda muito também. Tu falou pra gente na última oportunidade, nós falamos sobre as múltiplas inteligências. Sim. E sobre o medo de errar, que faz parte e que nos tolhe a todo momento, né? Sim. Mas que talvez seja, tu acabou de dar dos formatos aí da gente quebrar um pouco esse medo de errar. Uhum. Qual é o peso que isso tem na vida moderna e dentro das corporações em 2020, Ricardo? É enorme, enorme, porque a gente vem construindo há muito tempo. Isso é muito profundo, assim, a gente poderia ficar horas aqui, porque tem a ver com a construção de uma cultura de vaidade, né, de uma cultura e de controle, porque o medo de errar está muito ligado com essa ideia, né, de que eu preciso fazer de tal forma que o resultado seja visto pelo outro da forma que eu quero que seja visto, né? Então, quando a gente entra no ambiente corporativo, e o ambiente corporativo ainda é muito hierarquizado, né? Talvez, quando me perguntam, o que é um livro que os gestores em empresas muito hierarquizadas, que estão tendo dificuldade em formar times, por onde eles deveriam começar? Eu digo Casa Grande e Senzala, né? Para eles entenderem o quanto que essa estrutura de hierarquização e controle ela vai fazer com que a gente funcione do ponto de vista neuropsicofisiológico baseado em hormônios de medo. Entende? E com medo, a gente vai obedecer instintos de fuga e luta. Sabe? Não dá para ter grandes ideias, sabe? Construir soluções para problemas complexos quando você é uma engrenagem que não pode pensar. Se a gente olhar, o próprio modelo escolar repete isso, né? Não é uma questão que está acontecendo só lá na empresa. A gente precisa de uma reformulação que passa pela educação. Por isso que a educação corporativa cresce, porque a gente pega a educação corporativa como uma chance de upgrade realmente, de reformulação, porque a gente não aprende a pensar. Se a gente olhar o que era a escola na Grécia, que, né, a palavra escola tem uma origem, né, na origem da palavra de tempo livre, tempo à toa, para pensar. E o nosso processo, eu vejo os meus filhos, né, que eu estimulo pelo lado oposto, mas ainda os processos escolares ainda são muito de decorar, ainda são muito de marcar o X. Passar na prova. Passar na prova, e tem medo de tirar nota baixa, tem medo, né, em alguns casos dos pais, por causa da nota baixa. Quando chega na empresa, você tem que produzir, você tem que criar, você tem que inovar, você tem que adaptar.
Entende? Como é que você processa se você treinou a vida inteira subordinação e controle, você chega na empresa, subordinação e controle, e, quer dizer, não tem espaço para o ser humano florescer, como diz o professor Martin Seligman, que é o cara que cria psicologia positiva para dizer, turma, espera um pouquinho, existe uma psicologia do potencial. E na psicologia do potencial é o seguinte, para a gente parar de ficar com essa coisa do medo de errar, ou essa cultura da vaidade mesmo, eu sou mais do que você, etc., a gente precisa entender de potencial humano, a gente precisa deixar ele florescer. E ele floresce quando a gente tem um conjunto de coisas e a subordinação e o controle não fazem parte. As pessoas pensam que é um discurso cor-de-rosa, que todo mundo vai se abraçar, e que a empresa vai ser um lugar de festa, que não vai ter ordem, progresso, né? Mas não é isso, não é isso. É realmente uma autoconsciência. Então, de um lado, é o despertar de autoconsciência e o despertar de autorresponsabilidade. E nesse processo, no meio dessas duas coisas, criar algo que faça sentido para nós e que a riqueza da entrega não seja só medida por capital, mas por realização pessoal. Ricardo, me parece que o limite aí entre a sabedoria que está contida na aceitação do erro e a aceitação vou chamar um termo feio, assim, da burrice por si só, ela é um limite tênue, né? Porque, vê só, como é que o adulto aprende? O aprendizado por contingência, ele é parte do processo de aprendizado do adulto. Verdade. Quando eu tiro a possibilidade do adulto errar, eu estou tirando, entende, a possibilidade de ter uma curva de aprendizado que, até estatisticamente, é muito mais interessante do que quando alguém simplesmente me pede para repetir uma coisa e eu só repito aquela pequena coisa ali, né? Não posso errar, então fico repetindo aquela pequena coisa. Se a gente olhar para isso, aí eu falei isso esses dias no MBA, aqui pela internet, mas atendendo a turma lá em Campinas, e a gestora hospitalar, e aí já passei por essa mesma questão em Curitiba. Tá, beleza, e como é que a gente faz isso? Ó, pessoal, a partir de agora nós temos uma cultura aqui no hospital. Pode errar, e é um hospital infantil em que meio ml de erro é o óbito de uma criança, né? Uma coisa absurda, terrível, né? A morte de uma criança, imaginem só. E aí é onde a tecnologia humana precisa encontrar com a tecnologia digital. A gente tem em áreas como a área da saúde e em tantas outras, hoje, ferramentas que nos permitem gamificar um pouco a realidade durante o treino para que ali haja possibilidade de erro sem que isso cause prejuízo para a organização. Perfeito. E é um treino, e esse jeito de treinar usando sabiamente a tecnologia, não para criar polarização social, mas para criar soluções para um mundo complexo que está precisando, né, de nós, da nossa tecnologia humana, acompanhar o progresso da tecnologia digital. E aí a gente consegue ver claramente que o ser humano adulto, que tem esse espaço para errar, ele não só aprende melhor, como ele ensina melhor. E esse é um espaço não só de erro, um espaço realmente de possibilidade de evolução, é isso? Claro, claro. Como é que vai fluir o teu espaço dentro desse curso, né? Liderança compartilhada que a nossa INH está promovendo aí. Maravilha. Tu vai falar disso tudo? Isso. A ideia na liderança compartilhada é a gente focar bastante em metodologias modernas de desenvolvimento. Então, olhar para o líder como um desenvolvedor de si, de pessoas, como um treinador, como um líder coach, como um gestor coach, como um mentor, como alguém que olha para o seu próprio desenvolvimento, para o desenvolvimento do outro, como parte do processo de gerar riqueza e gerar valor. Né? E dentro disso, a gente vai falar sobre espiritualização, quer dizer, a gente vai falar sobre desenvolvimento de competências, não só competências técnicas, não só competências comportamentais, não só competências ligadas à inteligência emocional, que o Daniel Goleman e o Richard Boyatzis trouxeram para nós, inclusive colocando coaching e mentoring hoje como parte da inteligência emocional, o que para muitos era uma modinha, né? Eu vi muitos dizer, Ricardo, coaching e mentoring é uma modinha. Então tá aí o pessoal da Harvard dizendo, olha, agora uma pessoa emocionalmente inteligente, ela tem habilidades de coaching e mentoring, mas nós também vamos falar sobre isso, sobre essa inteligência que ficou só absorvida pela religião com a ideia de espiritualidade, mas que hoje a ciência moderna tem olhado para isso e dito, não, pera, espiritualidade tem um quê de inteligência humana aqui. Vamos ver se isso aqui não é um aspecto de inteligência e não só de crença. E quando a gente viu que era inteligência, a gente também pode desenvolver. Assim como a gente pode desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente também pode desenvolver a nossa inteligência espiritual, que é a inteligência do sentido, a inteligência que nos faz questionar a realidade, a inteligência que nos faz encontrar soluções fora da caixa, a inteligência que nos coloca contra a multidão, né? Porque está todo mundo fazendo, que eu vou fazer,
não é porque está todo mundo achando bom que é saudável, não é porque parece normal que é edificante, porque tem muita coisa que parece normal hoje que é adoecedor. Então, essa inteligência que é muito provocativa, a inteligência do sentido, nós também vamos falar na liderança compartilhada. Maravilha, eu adorei conversar contigo, adorei demais te conhecer. Também, Rodrigo. Se tu me permitir, eu quero te incomodar muito. E Querido, claro, tu vai me dizer quando tu poderá estar conosco, às vezes poderá estar conosco, mas quero beber sempre dessa fonte, Ricardo. Conta comigo, a gente tem um projeto aqui, estamos começando por causa da pandemia, muito devagarinho, um projeto aqui na Amazônia, que é um projeto que também vai rodar na Este, é surpresa aí, tem coisas que estão por vir, né, para essa integração realmente com conceitos e com práticas e vivências que reconectam a gente com o simples, né? Você brincava comigo, Ricardo, como é que é esse cara que tenta ser simples, né? Então é realmente a gente, inclusive, falar sobre simplicidade, para a gente conseguir viver simplicidade, porque simplicidade é uma coisa muito elevada. E se a gente conseguir, é muito bom. Mais uma aula, professor. Mais uma aula. Cada encontro é uma enxurrada de sabedoria e de inteligência acumulada. E obrigado pelo teu carinho com a gente, sucesso sempre, e que a gente possa estar mais vezes juntos. Desde já, meu carinho e meu agradecimento por ti. Obrigado também, um forte abraço. Até a próxima. Hoje, numa conversa de peso com o professor Ricardo Gonçalves, CEO da Academia Internacional de Líderes. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão.